Muito bem. Ótimo. Vamos fazer, pessoal, com que esse diretório listbox também receba o mesmo caminho aqui. Ó. Tá, vamos falar aqui. Dá um Ctrl C aqui. Então, quando eu criar esse meu formulário no onCreate, vamos fazer com que esse nosso diretório listbox ponto. Vejam que ele também tem um... Deixa eu ver aqui. Bom, aqui não é initial dir, não. Acho que é diretório. É, diretório. Aqui também tem uma propriedade, só que aqui chama-se directory, certo? E aqui a gente vai colocar este mesmo extract file path. Então, toda vez que eu inicializar a minha aplicação, aqui já estava porque é o padrão dele, mas se eu copiar esse executável para um outro diretório, ele vai trazer sempre aqui, então, o diretório onde está instalado este meu backup restore, tá ok? Então, vamos lá agora, vamos fazer o que, pessoal? Vamos fechar aqui, vamos dar aqui um F12. Bom, vamos começar por onde... Bom, vamos fazer um testezinho aqui. Se eu seleciono aqui uma unidade, veja que não está tendo relação com esse listbox, com esse diretório. Então, vamos pegar aqui diretório list, é o diretório listbox, tal. Agora sim, se eu selecionar então um outro diretório aqui, vejam que agora sim tá perfeito, tá listando, beleza. Então isso aqui tá agora, então falta a gente pegar esse nome do arquivo e gravar propriamente dito este nosso backup. Bom, vamos definir aqui primeiro o nome desse nosso arquivo aqui, tá ok? O nome desse nosso backup. Bom, como é que a gente pode definir? Bom, a gente pode já definir no create dele mesmo, ou seja, aqui onde a gente definiu aqui o diretório padrão, vamos definir também então o nome desse meu arquivo. Então, ele aqui é o edit3, né? Veja que o nome dele é edit3. Então vamos falar para ele que o edit3.text vai receber. Bom, sugestão. A minha sugestão, pessoal, é que o backup sempre parta, por exemplo, deixa eu ir no text, parta. Opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O edit3 poderia partir, por exemplo, backup do dia, hoje é dia 4/1 de 2008, certo? .back, por exemplo, tá? Aí eu sei que é um backup, né? Porque está escrito backup aqui. Eu sei que esse backup é do dia 4, tá certo? Do 1 de 2008. Então, como a maioria das empresas usa um software normalmente, então é um backup que tem que fazer. Então, dificilmente uma empresa vai ter 4, 5 programas. Eles usam um programa, tá bom? Então, vamos vir aqui. Então, como é que eu falo? Então, eu vou dizer que ele vai receber... claro, olha, até vou dar um Ctrl Z aqui. Para mim fazer com que ele receba backup, então, bem como está aqui em cima, tá? Até vou botar só um comentáriozinho aqui. Então, primeiro, eu quero que ele receba a palavra backup, certo? Agora, eu quero que ele receba a data. Como é que eu faço para fazer com que apareça a data? Eu fecho o backup, coloco um sinal de mais, e eu preciso colocar, então, o dia, o mês e o ano. Então, para isso, eu vou colocar assim, ó, format date time, abro parênteses, e o meu formato, então, é dd, mm, ano, só com 2 caracteres. Então, para quê? Para a data atual, tá certo? Aí, mais ponto back, pronto. A princípio, pessoal, acabei de definir, então, qual é o conteúdo do meu edit3. Vamos testar isso aqui. Opa, que foi que eu... Ah, sim, isso aqui não tem, né? Vamos rodar isso aqui. Olha o que apareceu aqui, ó, pessoal. Backup do dia 4/1 de 2008. Olha só, bem certinho, ponto back. Então, na hora que eu gravar, então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar o arquivo que eu selecionei aqui, por exemplo, aqui do meu banco de dados, e gravar com esse nome. Tu quer vir aqui e mudar, de repente, por exemplo, pegar aqui, ó, Neri Delphi 3, por exemplo.
que é o nome do meu banco, coloca aqui, Neri Delphi 3. Ou, de repente, na hora de selecionar aqui, tu fazer este mesmo procedimento, também eu acho que seria uma coisa interessante, pegar esse nome que tem aqui e jogar para cá, tá? Mas tudo bem, isso aqui é coisa que vocês podem estar implementando sem problema nenhum. Vamos, então, agora a parte que interessa, que é a parte de gravação, tá ok? Deixa eu fechar aqui, deixa eu dar aqui um F12. Então, para que a gente consiga fazer isso, nós vamos ter que ir aqui, então, pegar, primeiramente, pessoal, então, aqui, encontrem, localizem aqui em cima a orelha Interbase Admin, certo? Então, que são ferramentas para a administração do banco de dados Interbase. Claro, a gente está usando aqui o Firebird, mas é a mesma coisa. Então, para isso, nós vamos ter aqui um componente chamado IB Backup Service, certo? Então, vamos clicar nesse componente aqui e vamos colocar aqui dentro. Então, esse meu componente IB Backup Service é o cara que é responsável, será o nosso responsável por efetuar o backup do banco. Esse backup propriamente dito mesmo, tá ok? Não é simplesmente um copiar e colar, tá bom? Então, esse cara que a gente vai usar. Então, quando a gente der 2 cliques nesse botão aqui, a gente então agora terá que mandar gravar as informações usando este meu IB Backup Service 1 aqui, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, nós vamos ter que setar alguns parâmetros, algumas configurações para este componente aqui. Então, IB Backup Service 1. Vocês se lembram, pessoal, que... deixa eu salvar isso aqui. Vocês se lembram que aqui no nosso Neri Delphi 3 aqui, a gente tinha que setar... Deixa eu pegar aqui o acesso. A gente tinha que setar alguns parâmetros para esse nosso IB Database aqui. Que no caso foi o nome do banco, username, password, master key, login prompt, enfim. Então, essas configurações, por exemplo, local, tá certo? Então, isso aqui a gente vai ter que setar lá naquele componente, tá ok? Então, vamos abrir o nosso Restore Backrest aqui, salvar no F3, não. Então, pessoal, aqui a gente vai ter que setar essas configurações para ele. Então, vamos ver aqui. É o nosso, como é que é o nome do componente mesmo? É IB Backup Service 1. Então, o meu IB Backup Service 1 ponto. Então, algumas propriedades que eu tenho que setar aqui. Se você der Ctrl espaço, aparece aqui. A primeira delas, pessoal, vai ser o server name, ou seja, meu servidor. Que tipo de servidor? Então, vamos definir aqui como sendo o local server, que é a mesma que nós tínhamos selecionado lá, é mais utilizado, né? Local server. Mais uma propriedade aqui, agora, que é o login prompt, vamos colocar aqui como sendo falso, ou seja, para ele não efetuar, então, aquela tela de login. Por quê? Porque a gente vai adicionar manualmente, então, o sysdbi, o master key, que por default é ele, para a gente otimizar, se tornar assim, mais prático esse nosso processo de backup. Então, para isso, pegamos o nosso componente aqui e vamos adicionar aqui um params ponto add, ou seja, eu vou adicionar aqui um parâmetro, certo? Que parâmetro que eu vou adicionar? Vamos adicionar aqui quem que é o usuário desse meu banco de dados. Basta colocar então user name igual a sysdba. Vejo que é o default dele, né? É o padrão, tá certo? E agora vem o meu IB Backup Service 1.params.add e agora vem meu password. Então, password igual a master key. Tá ok? Muito bem. E agora, na próxima videoaula, a gente dá continuidade. Um abraço, tchau!